Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, uma emissora da Igreja Cristã Maranata. No programa de hoje, nós falaremos sobre negócios, mas dando ênfase a relacionamento. Estamos aqui com um convidado muito especial, que nos honra com a presença dele, Hélio Doria. Né? Seu Hélio, seja muito bem-vindo. A honra é minha também, viu? Estar aqui. Hélio Doria, ele tem 70 anos de jornalismo. Jornalismo, graças a Deus, né? Porque precisa ter muita saúde para trabalhar 70 anos numa profissão só. E é o recorde mundial, de acordo com pesquisa feita pela Academia Brasileira de Letras. Que eu tenho uma amiga que trabalha no jornal de lá, e eles fizeram pesquisa, que ela falou com o chefão, o presidente da academia, que eu estava fazendo 70, era recorde brasileiro. Aí eles fizeram uma pesquisa e deram recorde mundial. Nunca houve um jornalista do estilo, colunista, com 70 anos. No máximo era 40 e pouco, 50. Mas Deus me segura, né? Verdade. Que bom, né? Que bom. Mas como é que o senhor se tornou jornalista? Isso começou lá 70 anos atrás? É evidente que eu não nunca pensei em ser jornalista. Nem estudei para isso, né? A vocação era outra, né? Mas eu estava estudando ontologia, mas eu era bem relacionado em Vitória, porque papai me dava uma boa mesada, eu era sócio com Vitória, Saldanha, Iate, que naquela época a sociedade vivia em função de clubes, tá? Certo. E tem um amigo de Cachoeira de Itapemirim, chamado Aréfia Seure, que ele veio à Vitória e foi lá me visitar. Eu era solteiro, evidente, né? Disse, Hélio, eu estou fazendo uma coluna agora no Jornal O Diário. Era na rua 7 de Setembro, lá em cima. Ah, muito bem, pode contar comigo. Então, todo dia, meio-dia, ele ligava para mim pedir notícias. Praticamente eu fazia metade ou mais da coluna, porque eu já estava entrosado na sociedade. E ele tinha chegado de Cachoeira de Itapemirim, Aréfia Seure. Um dia ele chega para mim e disse, Hélio, eu vou para o Rio de Janeiro, porque eu estou atrás de um emprego lá nos FAPs. Nem existe isso mais. Aí tudo bem, queria que você fizesse a coluna em meu lugar até eu voltar. Eu digo, rapaz, eu não sei escrever a marca, não sei tudo. Não, eu arranjei um rapazinho lá, você escreve a mão, manda para lá, que a gente faz a coluna. Aí fui lá falar com o diretor do jornal, chamava-se Rosendo Serapião. Comuniquei a ele o seguinte, doutor Rosendo, eu vou substituir aqui o Aréfia por enquanto, porque eu vou me formar agora, no final do ano, em odontologia. Meu pai vai montar um consultório aqui e eu vou ter clínica, etc, etc. Ah, meu filho, tudo bem. Fica aqui, quando você engrenar, você deixa. Tal. Então, comecei a fazer a coluna em 1955, meados, mais ou menos, maio, abril, maio. Aí eu descobri um troço interessante lá, que era chegavam os rapazes lá levando publicidade. Aí eu fui conversar com o gerente comercial, perguntar o que era aquilo. Não, eles trazem aqui publicidade e nós damos 30% de comissão. Hoje é 20%, né? Naquela época dava 30%. Eu digo, achei um grande negócio. Mas aí comecei a fazer publicidade. Enchi o jornal de anúncios e tal. Aí recebo um comunicado do seu Eugênio Queiroz. O Eugênio Queiroz é o presidente da Gazeta. Aquela época, a Gazeta era o maior jornal do Estado, né? Depois o Diário, depois a Tribuna. A Tribuna em terceiro lugar. Aí um homem importante desse quer conversar comigo. Aí eu fui lá, né? Aí, pois não, seu Eugênio. Aí chegou para mim. É você que está fazendo aquela coluna do Diário? Eu sou, sim, senhor, todo modesto. Né? Aí me disseram também que aqueles anúncios todos, você que levou para lá. Ele estava de olho no anúncio. Claro. Aí eu digo assim, senhor, você não quer trabalhar na Gazeta, não? Aí expliquei para ele, seu Gênero, o negócio não é jornalismo. Isso aqui é profissão. Eu já tinha me formado. Dentista, né? Eu já tinha me formado, já estava com clínica. O meu negócio não é isso, não. Aí ele perguntou, mas você sabe que quando se forma, os clientes não aparecem de feio, aquilo vai crescer devagarinho. Então eu expliquei para ele a mesma coisa que eu falei que eu estou fazendo Serapião.
Ele disse bem assim, escuta aqui, meu filho, quanto é que você ganha no diário? Eu ganho X, eu lhe dou o dobro. Aí eu tremi, né? Porque início de clínica, você não tem muito cliente, aquilo vai crescendo devagarinho. Aí lá vai eu pro diário, pra Gazeta. Fui pra Gazeta, trabalhei lá 44 anos na Gazeta. Comecei como colunista e depois como gerente comercial, dirigindo toda a parte comercial. Criei um grupo de corretores, embalei o negócio a parte comercial do jornal, até que me aumentaram até comissão, aquelas coisas todas. E estou aqui até hoje. E por que é odontologia? Odontologia, eu era muito amigo do Américo Boas, que era o presidente da Federação das Indústrias, me nomeou dentista do SESI. Aí comecei a trabalhar no SESI, clínica e SESI. E eu era amigo do Help My Friend, o dono da escola de garoto, ele me nomeou dentista do garoto. Eu fiquei dentista do SESI, dentista da garota e clínica. E jornalista. E clínica. Só que o jornalismo foi crescendo com os anúncios. Foi crescendo muito, aí eu tive que ir eliminando o cara para produzir mais. Que a publicidade dá 20% naquele negócio. Eliminei um, eliminei outro. Cliniquei 8 anos. Depois criei também uma agência de publicidade, que até hoje eu tenho. Então nós podemos aqui concluir que a entrada no jornalismo não foi só jornalismo, se tornou negócio também, Não claro. tem dúvida, Não é? não tem dúvida. Mas eu queria ouvir do senhor, pela sua experiência, bagagem. Primeiro vamos voltar um pouquinho na odontologia, Vamos. porque eu tomei conhecimento, até pelo que o senhor me falou aqui antes do início, seu colega de sala de aula foi o pastor Gedeuti Gueiros. Coisa de... Né? Um grande colega, um homem de bem, correto. Desde a juventude. Aliás, era mais correto da turma, porque a turma era bagunceira. Ele não, era todo certo. Muito bom. Foi uma honra. Aliás, tem uma passagem interessante na nossa vida. Eu tenho um filho chamado Miguel, é o mais velho. Tem Miguel, Hélia e Elina. Miguel chega em casa, rapaz, papai, tem um negócio aí para falar com o senhor. Eu digo, o que é, meu filho? Ó, eu não sou mais católico, não. Eu agora sou maranata. Eu digo, maranata? Isso tem uns mais de 30 anos. Eu nem sabia direito o que era maranata. Aí eu digo, meu filho, tudo bem, é maranata. Não, é porque tem uns amigos que estão lá, os pais levaram, e eu estive lá e gostei muito da igreja. Aí eu fiquei preocupado, porque naquela época tinha muita religião fajuta. E eu não estava entrosado com o Maranata, aí tinha uns 40 anos, mais ou menos isso. Aí eu fui pesquisar, não ia deixar meu filho entrar numa religião, se eu sabia a base da religião. Aí tem que cuidar dos filhos, né? Sim. Aí eu fui num culto de uma igreja Maranata, pesquisar. Entrei lá como se fosse Maranata. Aí depois uma pessoa entrosada comigo na saída, eu perguntei a ele, como é a igreja? Ele me contou, a igreja é isso, pá, pá, pá. Aí eu perguntei, quem é o líder dessa igreja? É doutor Gedeuti Gueiros. Digo, que alívio. Esse eu conheço. Que alívio. Muito bom. Que alívio. Aí que eu cheguei em casa, meu filho, você acertou. Porque eu conheço demais o líder dessa religião. Daqui para frente eu vou ter Maranata também. Muito bom. Aí geralmente os pais levam os filhos para a igreja. Dessa vez foi meu filho que me levou para a igreja. Muito bom. Ficamos alegres com essa informação também. Vamos voltar agora aqui aos negócios. Vamos. Que conselho o senhor daria para um jovem que começa a empreender, como o senhor começou lá naqueles dias, né? Anos 55, as coisas diferentes, mas eu acho que uma coisa que não muda é contato com pessoas. Isso foi muito importante, certamente. O senhor falou aqui, o Américo Boas era meu amigo, é um grande empresário, né? Para você que está fora do Espírito Santo, talvez não saiba, Américo Boas, um dos maiores empresários aqui do Espírito Santo, depois o filho, agora já o neto, né? O Helmut Fora de série. mundialmente, que é a garoto, né? Mas esses relacionamentos ajudam muito nos negócios? Claro, certeza, evidente. né? Claro. E como é que cria esses relacionamentos? Por exemplo, Américo Boas.
Como eu conheci a América? A América é um detalhe importante, a América. Quando eu me casei com a Regina, minha mulher, ele e a mulher dele foram meus padrinhos de casamento. Depois ele ficou viúvo. Aí casou com outra pessoa, eu e minha mulher fomos padrinhos de casamento dele. Era uma amizade muito estreita. Tá? Como começou essa amizade? Seu Eugênio Queiroz, o chefão da Gazeta, disse: Hélio, tem um anúncio que você pode pegar, é do Buás, Moinho Buás, só tinha naquela época Moinho Buás. Eles vão lançar um produto, você pode lá pegar uma publicidade, um anúncio lá. Eu digo: com quem eu vou procurar? Você procura lá Américo Buás. Aí eu digo: poxa, um cara importante daquele, um rapazinho, tal, aquele negócio. Lá vai eu, com a pastinha, visitar o Américo Buás. Expliquei para ele o que era publicidade, partir patatá, que eu soube que ele lançava o produto. Ele realmente... Aí ele perguntou a mim: Hélio, se eu fosse botar o anúncio lá na Gazeta, quanto custaria? Eu digo: custa X, não me lembro. Mas digamos hoje R$2.000, uma hipótese. Ele falou assim: quanto é que você ganha nesse negócio aí? Eu ganho 20%, como todo mundo. Então de 2.000 você ia ganhar 2.400. E o jornal ficava com aqueles lá, o que eu desse. É isso mesmo. Ele aí chegou para mim: eu tenho uma proposta para fazer a você. Eu lhe dou os 400 que você ganha e não faço o anúncio, aí eu economizo isso tudo. Isso é coisa de comerciante empresário, sabia? A comissão sua está garantida, eu só não faço o anúncio. Aí eu falei: doutor Américo, o senhor me perdoe, mas eu não aceito, não posso aceitar isso. Mas por que, meu filho? Não, porque essa comissão é se o anúncio fosse lá. Eu não posso aceitar esse presente, o senhor está me dando um presente, porque eu não posso justificar no meu pensamento receber essa comissão. Mas agradeceu o senhor, então eu bati e fui embora. Tal. Pelo jeito ele gostou muito. Jovem. 2 dias depois encontrei um amigo meu chamado Shafik Murad, que era amicíssimo com a América. E ele: vem cá. Quem é? Rapaz, você marcou um tento com o Américo fora de série. Por quê? Que você não aceitou aquela comissão que ele dava pra você. Se você tivesse aceito, você estava roubado com ele. E realmente ele passou a me admirar, o Américo, por causa disso. É interessante. Aí fizemos amizade, aí foi subindo. Depois eu também... Gerou confiança, né? Gerou confiança. E também eu tinha uma corretora de imóveis. Eu vendi 2 apartamentos para ele. Depois da sequência. Então o relacionamento foi gerando negócios. Gerando negócio, claro. Não, inclusive, no edifício da Biquiline, que eu vendi todo o edifício, né? Que eu tinha um corretor de imóveis, agência de publicidade e jornal. Aí e depois uma corretora de seguros também. Também, por causa do meu filho Miguel. Então, eu fui lá visitar ele, Américo, eu estou lançando um apartamento, um edifício, lá em Cambori, na Mata da Praia, em frente ao mar. É um apartamento por andar, de 400 e poucos metros quadrados. É o ideal para você e sua família. Ele já com outra mulher, já casado. Ele tinha ficado viúvo, né? Viúvo, casou de novo. Eu reservei o último andar para você. Naquela época nem chamava mais de senhor, já era você. Entendeu? Cada atividade. Então, eu tinha reservado para mim o 11º para eu morar. E queria vender para ele o 12º, tá? Que era o último, lá em cima. Ele aí chegou assim, eu expliquei tudo como era o apartamento. Ele disse: eu compro, mas eu vou comprar o 12 e o 13. O 13 é errado para mim, não tem problema. Eu baixei para o 10 e vendi 2 apartamentos para ele. Outro detalhe importante, eu falo demais, né? Não, fala... Aí eu comecei... É ensino que nós estamos recebendo aqui, para aquele que está nos ouvindo, acompanhando aqui, é um ensino para o empresário. Obrigado. Eu comecei a encontrar sempre com ele na grade. É difícil, porque ia pagar o carro para sair, ele também, né? E ele sempre cantava discretamente, elegantemente, para eu deixar a Gazeta e ir para a TV Vitória, que era dele. Aí eu falei, várias vezes, mas com muito
muita elegância, muito pá. Assim, vamos para lá tudo. Eu disse, América, eu não posso ir, já estou com quase 40 anos na Gazeta, sair lá para ir trabalhar com você, lá, participar, tá? Aí ele falou, muito bem, mas quando você quiser ir trabalhar comigo, para mim é ótimo. Eu gostaria muito de ter você. Você seria o meu diretor comercial e o colunista. Não fui. Hoje eu estou aonde? Eu estou no jornal da família do Grupo Boaz, a convite do filho dele, América Boaz Filho, o Mequinho, meu amigo. Ele sempre fala comigo, oh, isso aqui é seu valor, mas também está atendendo o pedido do meu pai. Meu pai sempre dizia assim, se um dia eu tiver um jornal, o colunista será Hélio Doria. Muito bom. As coisas acontecem. O que a gente vê é que 70 anos de história, né? Eu estou aqui, tive a alegria de ganhar o livro aqui Obrigado. do Dr. Hélio Doria, 70 anos de jornalismo e 70 anos de bons relacionamentos, né? Eu me lembro, ali eu percebi, apesar de ser uma criança praticamente, eu tive a curiosidade, eu gostava de escrever e mandei para sua coluna algumas informações da cidade do interior do estado que eu morava, Pinheiros. Mandei umas informações, que fez isso, aconteceu, calçou a rua tal, eu lembro que eu coloquei, calçou a rua Setembrino Pelissaro. Meu amigão. Só pegou aquelas informações, para minha surpresa, que eu pensei que não seria publicado no jornal, meu pai comprava o jornal, e quando eu abro lá, está lá a nota que eu mandei, então eu fui seu correspondente, há 50 anos atrás. Que honra para mim, viu? Você veio, agora estamos se encontrando aqui nesse diálogo muito gostoso. Eu estou falando isso porque isso cria registros importantes. Claro. Então, eu vi ali, talvez pela letra, eu não lembro se eu coloquei idade, nome, né? Talvez tenha colocado, mas o senhor considerar aquela informação e publicar aquela informação gerou para mim ali para mim a pessoa do Hélio Doria sempre foi uma pessoa acessível, uma pessoa amiga, né? Isso é muito bom. Obrigado. Eu tenho já que estamos falando essa história de Hélio Doria, eu tenho um fato importante para dizer, que é o seguinte, eu vim para Vitória para fazer um vestibular e voltar. E estudar em Salvador. Porque já estava estudando em Salvador desde os 11 anos de idade, né? De 11 a 15 eu fui interno, colégio salesiano, depois fiz curso científico, fiz um ano de farmácia, aí vim fazer meu vestibular de odontologia para voltar. E estou até hoje aqui. Mas por quê? Quando eu cheguei no aeroporto de Vitória, em 1953, eu comecei a sair do avião, comecei a procurar um táxi, e não tinha táxi. Aí chega uma pessoa assim, simpática. A cidade muito pequena naquela época. Ele chegou para mim e disse, você está com algum problema? Não, estou procurando um táxi para ir para a cidade. Ele chegou para mim e disse, você quer ir para onde? Eu quero ir para a rua Duque de Caxias, 157, pensão de Dona Maria e seu Vitório Melo. E já pensão dos baianos, sabe assim? Porque tinha uns estudantes baianos morando nessa pensão, que eu ia para lá indicado pelos colegas. Eles estudavam de medicina na escola que eu chamava na época, Escola Politécnica, em frente à Polícia Militar. Aí já foi o primeiro amigo. Era, como é que era lá? A pensão dos baianos? Pensão dos baianos. Rua Duque de Caxias, 157. Dona Maria e Vitório Melo. Muito bem. Aí papo vem no caminho para ir para lá. Ele perguntou a mim, você gosta de festa? Eu disse, pô, rapaz, é meu fraco. Então você é convidado para agora, no dia 31, isso foi janeiro do início, para uma festa do Palácio, Palácio do Governador, Palácio Tito. Digo, mas eu, rapaz, quem sou eu? Para a festa do Palácio, pô, estou chegando aqui hoje, né? Fazer o vestibular, né? O governador é meu amigo, você é meu convidado. Assim. O governador... Chegou num dia, no outro dia já estava dentro do Palácio do Governador. 15 dias depois. O governador era Jones Santos Neves. Esse amigo meu era Gilberto Abalri. Já morreu. Gilberto Abalri. Resultado. Pouco tempo, eu já estava no palácio, já conheci o governador, fiz amizade com várias pessoas, inclusive fiz amizade com o Cristiano de Lopes Filho, que na época, ele era chefe do gabinete do Jones.
Quando ele foi governador, aí fizemos amizade particular. Quando ele foi governador, ele me convidou para ir lá bater um papo com ele no palácio. Eu digo, o que é, Cristiano? Já ele é Cristiano, que era amigo. É que eu assumi agora o governo, nós estamos numa época de revolução, foi o início da revolução. Eu recebo sempre aqui ministro, general, tudo, e eu não tinha uma pessoa para me ajudar, para receber, para fazer um jantar, para ir para o aeroporto, eu preciso de uma pessoa, e você é uma pessoa indicada para isso, que você é muito comunicativa, para. Eu digo, tá, tudo bem, estou aqui. Aí ele criou o cargo de chefe cerimonial do governo do Estado, e eu fui o primeiro cerimonialista do Estado do Espírito Santo, nomeado por Cristiano de Lopes Filho, que eu conheci na festa do Jonas. Muito bom. E assim as coisas foram. Os relacionamentos foram gerando oportunidades, né? Eu no palácio, eu com ele no governo, então aumentou, porque todo lugar que ele ia, ele me chamava, ia junto, até para a Europa. Depois conheceu a jovem, hoje Dona Regina, A casa da Dona Regina tem uma história. Tem uma história. Sim. Quer saber da história? Pode contar a história. O Clube Vitória era um clube elitista de Vitória, era o clube número 1. E todo mês de setembro ele fazia a festa das debutantes. E a festa de debutantes, para ser concretizada, tinha os ensaios das meninas, desfilar e tudo, até para o dia final. E eu ia com alguns amigos lá, exatamente para paquerar as meninas. As meninas, tudo bonitinha, 15 anos, né? Aí aparece, um dia estava lá, aí apareceu um amigo meu, não vou citar o nome, porque já deve falar, Hélio, conheci uma menina aqui, rapaz, bacaninha, bonita, tô gamadão nela. Vou te apresentar. Aí daqui a pouco ele vem atrás, me apresenta Regina Broto Dória. Ou não, Regina Dalla Broto, não era Dória, Regina Dalla Broto. Me apresentou. Aí meu raciocínio aqui, digo, essa é minha e ninguém toma. Meu raciocínio foi esse. Aí começou lá, papo vai e tal. E aí depois fomos numa festa de aniversário, de uma amiga minha lá para da Costa. Tá ela lá com a mãe. Aí eu dancei a noite inteira e começou tudo aquele negócio. Um baiano bom de conversa, né? Graças a Deus. Um baiano bom de conversa, né? Graças a Deus, rapaz, nós temos 64 anos de casados. Parabéns. Nós temos 3 filhos, 11 netos e 4 bisnetos. Somos felizes, amamos um ao outro, graças a Deus, que nos protege. Aliás, Deus sempre me protegeu. Porque quem segue as linhas certas dele, é evidente que ele protege. Sim. Você sabe muito bem que você é pastor, né? Sim. Não é? É só seguir a linha dele que ele ajuda a gente. Nunca tive inimigo, nunca fiz mal a ninguém. Só fiz ajudar muita gente, porque o jornalismo dá um poder importante que ele pode ajudar outras pessoas, entendeu? Não gosto de animal, gosto do verde, respeito o verde, respeito o animal, respeito os outros, ele só pode ajudar a gente, né? E nós podemos aqui, pelo que o senhor está falando, chegar à conclusão que o senhor tem uma carreira vitoriosa, constituiu uma família vitoriosa e também o senhor construiu amizades que perduram, muitas delas até hoje. Algumas talvez a pessoa já passou, né, desta vida, já faleceu, mas outros permanecem nessa amizade, inclusive o pastor Gedeuti, né, como falado, e hoje está na igreja junto conosco, que é uma grande alegria desta presença. Com aqui. muita honra para mim. Eu sempre digo, eu sou Maranata, entendeu? E a origem do senhor lá na Bahia? A origem, eu nasci em Feira de Santana. Feira de Santana. É. Meu pai era fazendeiro, criador de gado, e uma fazenda versátil, porque ele criava outros animais, como cavalos de raça, carneiros, entendeu? E ele tinha, na cidade, ele tinha também uma fábrica de sabão e tinha uma farmácia. Ele tinha muito, né? Mas era um homem simples, muito simples, entendeu? Era um homem que trabalhava de pijama, sabe? Mas ele teve apenas curso primário, mas nós tivemos
Nós somos em 10 filhos dele, 10. 2 não chegaram, de criança faleceram, os 8 foram desenvolvidos. E eu sou o mais novo, E o senhor é o único que veio para cá, Espírito o Santo. único que veio para cá. Então papai sempre dizia assim, eu quero todos vocês sendo doutor, todo mundo tem que ser doutor aqui. Aí Uma visão. mandava a gente estudar em Salvador, né, nos colégios bacanas, porque os colégios antigamente tem muitos colégios internos, tá? Sim. Tinha maristas lá, salesianos, etc. Mas ele não botava a gente no colégio só, não. Era separado para não haver o tratamento e deixar os outros. Cada um ficava num colégio É diferente. diferente. Você vê, ele não tinha cultura, mas tinha sabedoria. Sim. Que existe uma diferença muito grande, né? Soube conduzir a turma muito bem, né? Tá. E aí, meu filho, Feira de Santana, praticamente só ia nas férias. Nas férias ia para a fazenda. Aliás, para a semana eu vou para a fazenda, para essa fazenda. Agora? Porque eu tenho um sobrinho que é o filho do dono da fazenda, que é meu irmão atual. É o único irmão que tem. Sou eu e ele. Ele tá com 98 anos, eu 94. Estou brotinho ainda, né? Ah, jovem. 94 muito jovem. anos. Pois é. Aliás, está muito bem, né? 94. Eles vão fazer uma festa dos primos, porque tem primo na Bahia, tem primo no Rio, aqui, São Paulo e tudo. Vão reunir os primos. E eu fui convidado porque eu vou levar 2 primos, que é a mãe do nosso querido Marcelinho. Marcelinho está aqui no estúdio com a gente. A mãe dele, Neto. o Miguel, a Dória e a Elina, Dória. E nós vamos para lá comemorar a festa dos primos. Isso aí é a maneira que eles têm de aproximar, aconchegar os familiares. É uma coisa dos Dória. Isso é muito bom, né? Então família. Família é bem importante. O bom relacionamento para os negócios, né? O cuidado com a fé, que eu sei que o senhor tem esse cuidado, né? Especialmente Exato. depois dessa experiência. Isso, então, lhe faz um homem muito feliz. Eu, graças a Deus, eu sou muito feliz. Que bom. Porque uma coisa que eu acho muito importante na vida de um cidadão não é só botar dinheiro no bolso, não. É ter uma família bem constituída. E essa eu tenho. Graças a Deus. O amor e respeito que eu tenho, eu e minha mulher, os filhos, os netos. Entendeu? E agora os bisnetos. Já todo dia vai sentar no colo, puxar meu óculos. Isso, para mim, a família é o primordial de um cidadão. A fortuna, né, não é dinheiro em caixa. É bom. Isso é bom. Não faz mal a ninguém. Mas a família bem constituída é o melhor prêmio que Deus pode dar para a gente. Muito bom. Olha, fica aqui, nós estamos aqui num programa para empresários, né? Uma dica importantíssima. Ele falou aqui 94 anos, está feliz com a família e está dizendo que dinheiro não é o mais importante, né? Claro, é Então, evidente. ganhar o dinheiro é necessário. Não faz mal a ninguém. Claro, mas o importante é servir a Deus, É ter uma família a tranquilidade do lar, entendeu? Agora, aí, como é que a gente chega nisso? Na minha concepção, a melhor educação é exemplo. Os pais têm que dar exemplo para que os filhos sejam corretos, entendeu? Muito bom. Trabalhadores, estudiosos e tudo. E eu, minha mulher Regina, que eu adoro, continuo amando muito, muito. Nós damos esse exemplo. Exemplo de carinho, de amor, respeito e sabedoria também. Sim. E é um exemplo não só para a família, né? Para todos nós, porque um casamento que dura 74 anos, né? Eu nasci 2 anos depois do seu casamento. Poderia ser seu filho. Né? Seria uma honra para mim. E sou baiano também, né? Uma honra. Também. Doutor Hélio Dória. Pois não, amigo. Olha, um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Pena que o nosso tempo é curto, né? Mas fica um convite para a gente retomar essa conversa, falar um pouco da Bahia, falar um pouco da família, falar do negócio. Não cobro nada. Muito bom. Muito bom. Será um prazer muito grande, viu? E é uma honra ter entrevistado, né,
pela rádio do... TV Manaim, né? Nossa, a TV também, pois é, nossa rádio e TV Manaim, que é Maranata Como Eu Sou. Maravilha. Ficamos muito alegres com a presença do senhor aqui. Muito obrigado. Ao final de cada programa, a gente lê um versículo da Bíblia. Vamos fazê-lo aqui agora. Vamos. Tá bem? Nós vamos ler em Provérbios, capítulo 18, versículo 10, que nos diz assim: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo, e estará em alto retiro. Então, olha que coisa interessante, Beleza. né? Quando alguém precisa de socorro, é a torre. Numa guerra, numa necessidade, torre forte ao Senhor. É o lugar protegido, né? Estaremos em um alto retiro. E o justo, ou seja, aquele que foi justificado pelo sacrifício de Jesus, ele corre para esse lugar e nós corremos para este lugar que é a presença do Senhor e nos alegramos muito. Isso é muito bom. Eu estou nesta. Maravilha. Doutor Hélio Doria, muito obrigado por participar aqui conosco. E a você que está conosco, continue na programação da TV Manaim. Deixamos aqui um abraço a todos.